Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. Deus te abençoe e abençoe cada membro de tua família, em nome de Jesus. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, nos diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nem sempre foi assim na vida do profeta Abacuque, essa fé tão relevante. Porque a princípio havia muitos questionamentos e interrogações no coração dele. Não entendia por que o ímpio prosperava, aquele que cometia violência e injustiças era tão próspero. Em contrapartida, aqueles que temiam ao Senhor, que esperavam nele, passavam por tantas dificuldades. E estes questionamentos, interrogações, Abacuque apresenta diante do Senhor. E o Senhor lhe dá uma resposta. No capítulo 2, versículos de número 2 e 4, o Senhor diz: Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. O autor aos Hebreus, ele no capítulo 10, versículo 38, nos diz: Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus quer sentir satisfação ao olhar para mim, como também para você, por nos ver vivendo pela fé, prosseguindo, como diz a palavra, na fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não foi nada fácil na vida do profeta Abacuque, diante de todo aquele cenário onde os babilônicos praticavam toda sorte de pecaminosidade. E ele, de fato, realmente não entendeu, mas com aquelas palavras do Senhor, processualmente, o seu coração foi invadido pela confiança no Senhor. Eu não sei como está o seu coração, se há muitas interrogações, questionamentos diante de tudo quanto tem ocorrido, como se as pessoas vivessem a seu bel prazer e mesmo assim, de alguma forma, tivessem sucesso na vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que o que mais importa para o Senhor é a nossa fé nele, esperar nele. Quando, por exemplo, Abacuque apropriou-se dessa palavra do Senhor, ele disse exatamente o que acabamos de ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando lemos o capítulo 46 de Salmos, o próprio salmista, duas palavras que ele repete e semelhantes à do profeta Abacuque, quando o salmista usa a palavra ainda. Assim como Abacuque usou,
no versículo 17. O salmista diz: ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Talvez você esteja enfrentando momentos extremamente difíceis e até sombrios. Porém, eu acredito que apesar de todo esse cenário, nos seus lábios irão proferir as palavras ainda que. Ainda que tudo esteja difícil, eu confiarei no Senhor. Se você observar o versículo 19 desse capítulo 3 de Abacuque, ele conclui assim: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Observe que ele encerrou esse livro com a apropriação da fé em Deus. Se nós tivermos fé em Deus, iremos alegrar o seu coração e tudo concorrerá para o nosso bem. Como está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor lhe fortaleça e você prossiga destemidamente, crendo, porque o Senhor Deus está ao teu lado e proverá todas as coisas, mesmo que a princípio não entendamos. O Senhor sempre mostrará a você e a mim o melhor caminho. Deus te abençoe.